pessoal! Artista Autista, seu olhar diz, trazendo hoje para vocês um olhar de impacto pedagógico para esse universo. E aí, como realmente nós podemos visualizar isso de uma forma mais clara? Eu trouxe a linha de tempo e o impacto dessa atuação de causa e consequências, ou seja, a gente precisa de práticas inovadoras, que a teoria ela existe, mas nós precisamos colocar em prática. Vem comigo que eu lhe explico. Analisar panorama histórico, identificar conceitos e concepções, reconhecer o desenvolvimento de enfoques teóricos. Para isso, a gente traz aí as consequências que aconteceram também no século XX, né, na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Mas nós temos aqui essa linha de tempo que vai esclarecer melhor desde que aconteceu no artigo 205, a 1988, a Constituição, garantir a educação como direito de cada indivíduo e dever de estar oferecê-la para todos os brasileiros. Então, em 1988, nós tivemos essa parte para chegar em 2000, até chegar em 2000, na tecnologia, na ciência, na parte humanística, nós tivemos primeiro essa fala aqui, né? E em 1990, a Declaração Universal da Educação para Todos. E depois a Declaração de Salamanca. E 2000, a luta pela universalização, escola e no alfabetismo, melhorar a qualidade da educação, suporte humanístico, científico e tecnológico. Então, nós tivemos aqui um caminhar, né? Nesse caminhar, aconteceram várias situações, né? O problema foi ficando cada vez maior. Então, as estratégias ficam maiores também. Priorizar a aprendizagem e incluir as crianças com dificuldades de aprendizagem. Hoje, nós falamos muito do incluir e também da parte de, no caso de incluir, né, e inclusão. Incluir, a gente sabe que coloca a criança na escola, mas precisa fazer a parte de inclusão. Vem comigo que eu lhe explico. Ana Cláudia aqui no Instagram, artista ou autista. E também no YouTube. Em 2000 foi a luta pela universalização. E nós tivemos também vários acontecimentos de estudos, né, que concentravam o quê? Esforços em identificar as questões das habilidades, não só cognitivas, como a de fala, né? Hoje nós temos várias questões para ainda serem abordadas dentro do desenvolvimento de linguagem, de leitura, né? Que vão sendo colocadas aqui dentro do século XX também, né? Onde as crianças repetiam, né, de ano, né? Por Binet. Seria calculado pela proporção resultante também, a questão do QI. Nós temos aí hoje dados significativos. O QI nem sempre, né, a inteligência muito superior, a inteligência normal e média, né? Nós tínhamos de 120 a 140, de 90 a 110, que no caso a inteligência normal e média, e depois o delineamento da capacidade colocada por Tone, que podem levar ao erro do diagnóstico. Então, a gente muitas das vezes no caso da estatística, muitas vezes não era muito assim, significativa, né? Teria que ver dados mais profundos para poder analisar. Então, nós temos a questão da atenção, da memória, do raciocínio, que é uma triagem que também envolve aluno, professor e tarefa, que são fatores intervenientes. O que são isso? No processo de ensino-aprendizagem. São fatores importantes para nós trazermos essas tradições e costumes que fazem parte da pedagogia operacional e humanística, porque a operacional ela vai ver as forças pessoais do indivíduo, né? E objetivar e ampliar uma aprendizagem universal vai ver a parte humanística. Então, se a gente puder juntar e também separar, né, aquilo que trabalha aí a especificidade desse aluno, a gente vai conseguir avanços maiores dentro de um propósito, né? A gente teve também a questão da ciência, né? O indivíduo, aí vem o Vygotsky lá na frente,
falando da aprendizagem significativa, né? Todo mundo é capaz de aprender. Então, a gente faz aí a educação também dentro desse contexto. É importante ressaltar campo da educação, né? Que eu sempre coloquei aqui, ó, campo da educação, cidadãos brasileiros, educação é direito de todos e dever do Estado, né? Dificuldade de aprendizagem também entra na área médica. Eu fui pontuando coisas que eu acho muito importante a gente ter dentro desse conceito, né? Porque é olhar o indivíduo e o meio ao seu redor, né? A aprendizagem vai lá em Roger, que ele vai falar da aprendizagem significativa, ou seja, o crescimento constante de suas potencialidades. E essa potencialidade é importante ser vista para que a gente possa ser trabalhada, né? Seja na sala de aula, seja na clínica, e gerar autonomia para essa criança. Então, eles falam muito, o Carl Roger, das potencialidades, ou seja, das aprendizagens significativas. Vem comigo que eu lhe explico. Então, aluno, experiência em sala de aula. Mestre professor ensina para o aluno e o aluno passa para outro aluno. Por isso que existe a palavra mestre professor. Inclusive, eu gosto muito de usar, né? Mas hoje eu consegui entender muito essa passagem do aprendizagem e fiquei muito feliz e encantada em saber desse contexto colocado aqui pela faculdade. E aí nós temos o histórico social, né? E a escolarização, que entra a parte econômica, política, cultural, a aceitação, a diversidade, a confiança, a compreensão, a empatia. E investir nas dimensões de aprendizagem, que aí nós vamos entrar na parte cognitiva, sim. Somos aprendizes, ensinos, né? Cada pessoa aprende de uma forma singular, que é um processo de aprendizagem. O bebê, quando ele começa lá no início, ele chora, né, ao nascer, né, é um sinal, né? Então, essa interação do sujeito com o meio já começa lá no início, mas o linguístico deixa bem claro, a mediação ela é muito importante. E aí, quando chega na área escolar não tem essa mediação, acontece todos esses fatores que a gente vê aí, o não escolar e muitos pais em casa devido a essa falta de mediação. E aí nós temos as capacidades orgânicas para ser trabalhado, o desenvolvimento cognitivo, a interação social e as estratégias pedagógicas que vão chegar nesse caminhar dentro do processo educacional, que entra os distúrbios da aprendizagem e os fatores associados, ou seja, a capacidade para ensinar. Às vezes eu tenho todos os instrumentos, mas eu não consigo passar, eu não tenho a capacidade para passar esses conhecimentos. Vem comigo que eu explico. Sujeito e mediação, neuroplasticidade. Então, o papel da linguagem, o papel da aprendizagem, da interação social, linguagem que transforma, ocorre em interação. Então, são dois elementos, instrumentos e auxiliar a tarefa, né? O campo psicológico, muito importante para ser trabalhado, e compartilhar todo esse conteúdo de aprendizagem progressivamente. É assim que a gente transforma. E o processo cultural, muito importante dentro dessa aprendizagem, ou seja, o ser existencial, ações exclusivas relacionadas à linha comportamental que entra aqui como base para qualquer contexto, seja na sala de aula, seja uma atividade, seja uma dinâmica, seja uma atividade fora, né, no parquinho. Toda essa parte comportamental, ela precisa ser alinhada para que a gente possa perceber as expressões, os gestos, aquilo que realmente vem por trás disso tudo. Então, a gente precisa muito compreender a linguagem do aluno, quem é ele, por que dele está naquela situação e muitas vezes até por como ele compreende as situações que ele vivencia, seja em casa ou na sala de aula. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem e muito obrigado quem está aqui, seja no Artista Autista, seja no Artista Autista Inspira e também no Adaptar para Vencer. Tenham um ótimo dia e muito obrigada por vocês estarem aqui.